Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu, as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo dele. Jesus contou-lhes outras parábolas. Outra palavra. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros bem fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os celeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Quem quer entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que mais claro do que isto, Jesus não podia falar, não é? Muitas perguntas que às vezes cada um de nós se põe, que o mundo se põe, mas não são todos os homens filhos de Deus? Não. Por incrível que pareça, não.
Jesus, na última oração, fala: Tu me mandaste aos filhos teus. Então, quais são os filhos de Deus? Aqueles que aceitam a palavra, aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador, como Redentor, como Deus, prestemos atenção, como Deus, porque não é simples reconhecer um Deus colocado na cruz. Porque na cruz a humanidade colocou Deus. Falou: não queremos que você reine sobre nós. Em todo o Evangelho tem muito claramente isto. Cristo foi expulso da sua terra. A sua terra, que é o universo todo, porque tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. E nós fazemos parte desta terra. Esta vida visível que nós temos vem da terra. Aqueles que o aceitam, fala o Evangelho, não é o Frei Vitório que fala, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E como o primeiro Filho de Deus, que é Jesus Cristo feito homem, este é o grande anúncio e é o grande segredo do Evangelho, da Boa Nova, que Jesus depois mandou anunciar pelo mundo inteiro: que acreditar será salvo, quem não crer será condenado. Então, como o primeiro homem, ele não nasceu da carne, nem da vontade do homem, nem do desejo de ter filhos, mas São João fala claramente, ele nasceu de Deus. E o Verbo, Deus que existia antes de todo o universo, Deus que criou o universo inteiro, o Verbo se fez carne e apareceu entre nós, onde veio o Natal, os anjos que anunciam aos pastores: ide a Belém, vocês encontrarão um recém-nascido. Vocês não vão encontrar um esplendor maravilhoso. Já outras vezes falamos, vocês não vão ver o sol que rodeia lá no céu, como Deus teve que fazer em Fátima para acreditar que Nosso Senhor tinha aparecido. O povo corre atrás destas coisas, não é? Não é verdade? Vocês vão encontrar uma coisa muito simples: um recém-nascido, uma criança. O que tem de esplendor? Tinha algum esplendor? Não. Eu estava numa manjedoura, nós fizemos até muita poesia. Meu irmão mais velho me disse como a gente era pobre naquela época, e a minha terra, muito parecida com a terra de Jesus, lá no sul da Itália, onde eu nasci. Ele disse que ele foi colocado na manjedoura quando nasceu, porque a casa servia seja para a família e seja para os animais. E no fundo da casa tinha a manjedoura. Por isso que Jesus foi colocado na manjedoura. Não é por muita poesia, não. Era um lugar de gente simples, de gente pobre, que colocava dentro da manjedoura. Era mais aquecida, tinha palha, tudo. Lógico, envolveu em faixas, fala o Evangelho, e foi colocado na manjedoura. Então vocês vão encontrar uma criança. E esta criança é o sinal do ser humano.
que se tornou filho de Deus. Mas prestemos bem atenção. Se tornou filho de Deus porque o próprio Deus veio assumir a condição humana. E ele veio assumir esta condição humana com uma missão específica, de salvar todos aqueles que acreditassem. Insista mais uma vez, aqueles que acreditaram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora vem semelhante ao primeiro anúncio do Evangelho. Estes não nasceram da carne nem do sangue. Vocês lembram quando Jesus falou a Nicodemos? Nicodemos, se você não renascer, você não pode ver o reino de Deus. Você nasceu a primeira vez e você está vendo o quê? O reino da terra. Com os nossos olhos, nossos ouvidos, os nossos sentidos, nós percebemos as coisas da terra. Para perceber as coisas de Deus, se acreditamos que são muito melhores das coisas já bonitas que a terra nos oferece, é preciso renascer no Espírito. Aí Nicodemos, na sua simplicidade, mas também ele conhecia toda a Escritura, não era um Zé Ninguém, como somos nós, começamos por mim e continuando vocês, não é? Ele conhecia bem a Escritura, mas escuta, mestre, vê como é que vai o raciocínio da gente, escuta, mas um homem que já está velho, ele já está numa certa idade, pode voltar no ventre de sua mãe para renascer de novo? Nicodemos, fala Jesus, tu és mestre em Israel e não sabes destas coisas. O que nasce da carne é carne. É carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Por isso que eu vos digo, é preciso renascer do alto. Agora, o mundo vai nos explicar um pouquinho isto. Quem é o cretino no mundo? Me diga vocês, na mentalidade moderna. Quem age honestamente, quem é puro, quem é justo, quem se põe a serviço dos outros. Honrado. É? Honrado. É. Honra. Não é assim que o mundo considera estas pessoas? Sejamos sinceros. É ou não é? Bobo, né? Bobo. Só os bobos. O Filho de Deus se fez servo. E o próprio Deus se fez servo. Então veja que para acreditar em Deus é preciso acreditar nos valores de Deus, que são mais altos, mais maravilhosos do que os valores que o mundo cria. Então, se o mundo cria os outros valores, aí é a primeira palavra. O mundo é o campo. O trigo são os filhos que Deus semeia no mundo. A maldade, tem gente que pensa que... Mas Deus, Cristo veio sobre a terra, depois de 2000 anos, o mundo está do mesmo jeito. É. Não é? Ou piorou ainda? Como é que vai ser? Começando
pela morte. Ele não eliminou a morte do mundo. É mole. Então, isto já seria culpa dele. Não é nem culpa dos maus a morte. Foram assassinados, tudo bem. Mas o resto, a morte normal, por doenças, aí seria culpa de Deus. Ou vocês não, quando vocês rezam, quando vocês meditam, não dialogam assim claramente com Deus? Não sei. Eu me apavoro. Porque aí ele me responde na lata. Aí ele vai me responder, tá, a morte continua dominando, mas ao meu filho que se fez servo, eu o deixei entregue à morte. Por quê? Porque ele assumiu as nossas culpas, assumiu o nosso pecado. Então ele tinha que ser crucificado. Não interessa estupidamente, vamos falar claramente, estupidamente, politicamente, se o povo judeu, ou os sumos sacerdotes, ou Pôncio Pilatos, que era romano, condenou Cristo. Quem condenou Cristo foi o pecado da humanidade inteira. Eles foram simplesmente os executores de um plano de Deus. Pode ter culpa individual, mas a culpa é do pecado que ele assumiu. Esta é a resposta que Deus dá, porque Jesus mesmo falou: ninguém me tira a vida. Eu tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de retomá-la quando eu quiser. E quando Pilatos lhe fala: mas você não sabe que eu tenho o poder de te condenar e o poder de te salvar? Não, Pilatos, você não tem nenhum poder sobre mim. Me diga vocês, qual condenado à morte fala para os juízes: vocês não têm nenhum poder sobre mim. Só você tem poder porque do alto te foi dado este poder. Porque Deus permitiu que através dele Cristo fosse condenado à cruz. Mas, mais uma vez, apesar de ser duríssimo, claramente, duríssimo, que até ele suou sangue, até ele sentiu e disse: por que me abandonaste? Era o remédio para sarar a humanidade. Era a única maneira para atingir o âmago do mal que estraga definitivamente o mundo, onde o último mal é a própria morte. Era preciso. É como numa grande cirurgia, por pior que seja, não é? A Jacqueline não foi na UTI quantos dias? 5 dias. É mole. Você sabe o que é 5 dias numa UTI? Mas tinha um motivo, ou não tinha? A saúde. Então nós temos que olhar não mais com olhos simplesmente de compaixão, olhando Cristo na cruz, ou olhando as dores da humanidade. Nós temos que olhar como Cristo olhou, com olhos de fé. Quer dizer, com o olhar daquilo que vai ser realizado. É aqui que vem a fé cristã. Creio na vida humana finalmente transformada, finalmente liberta definitivamente da morte, finalmente liberta de toda a dor, finalmente liberta de toda a tentação, de toda tendência ao mal, finalmente liberta. A parte negativa é esta:
Porque esta ainda é só a parte negativa. E finalmente mergulhada na vida plena que é o próprio Deus. E isto tem que concluir para vocês, para dizer que esta vida em Deus, nós somente podemos crer que seja verdade. Pela vida dos santos, por alguma experiência pessoal, a vida de Deus, quando eu perguntei para ele, o que um homem paga para possuir esta vida que você dá? Se você sofresse todas as dores de todos os tempos, de todos os homens, por tão bonita que era aquela vida, você não paga um minuto desta vida. Um minuto. E eu reservei para você, para quem quiser, uma eternidade desta vida. Então existe um futuro para a humanidade. Existe sim. Mas ele é condicionado à nossa liberdade. É condicionado à nossa liberdade, à nossa escolha. Aqueles que praticaram o mal ficarão eternamente aí da medo. Eternamente. Longe da vida. E aqueles que cresceram como trigo, os estúpidos, de acordo com a mentalidade do mundo, os cretinos, os bobos, eles serão recolhidos pelos anjos e brilharão como astros do céu. E os próprios anjos servirão aos homens, porque aquela criança, fechando a conversa, aquela criança que foi anunciada aos pastores, vocês vão encontrar como sinal uma criança, aquela mesma criança, finalmente feito homem, depois de passar pelo crivo da cruz, brilha sentado à direita de Deus. Este é o meu filho. E é belíssimo quando Jesus, depois de ressuscitado, se encontra com Maria Madalena. Vocês lembram, não? Maria Madalena, perto do sepulcro, não sabia se ele tinha ressuscitado. Ela pensava que tivesse roubado o corpo. É o dinheiro. É o dinheiro. Exato. Então pensava que tivesse roubado o corpo. Aí vai o jardineiro lá, falou: mulher, por que choras? Olha, roubaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde que está. Se fosse tu, me diga que eu vou buscá-lo. Ele chama Maria. Rabuni, reconheceu que era Jesus. Não me toques porque ainda não voltei para o meu Pai e o vosso Pai. Ainda não voltei para o meu Pai e o vosso Pai. Aí está todo o segredo do anúncio daquilo que o mundo que nos espera e para onde vamos. Como todos os rios vão para o mar, toda a vida humana vai para a imensidão de Deus.